Fala aí, meus amigos do História Santos Debate. Tudo certinho? Deixa eu arrumar a câmera aqui. Aê! Tudo beleza? Tranquilo? Olha só. Furt vai ser titular, hein? É o camisa 9 do Santos para as quartas de final do Campeonato Paulista. Sim. O Carille prefere o Furt ao Morelos. Sim. O Furt, com a atuação dele contra a Inter de Limeira, convenceu o Carille de que, como ele começou como titular do Campeonato Paulista, de que ele pode ir para a fase aguda da competição, para o mata como titular. Felipe Jonathan na lateral esquerda, não esqueçam, ele não vai mais nos comprometer. É o Rainer, o titular da lateral esquerda. Algumas definições que o Carille fez para começar a trabalhar a semana pensando na Portuguesa. Jogo que, como eu falei lá no canal História Santos Oficial, deve ser confirmado nesta segunda para Vila Belmiro, não sei se sábado ou domingo, muito provável que seja domingo contra a Portuguesa na Vila Belmiro, tá? O Carille trabalha um time base. O time que ele vai trabalhar essa semana é o time base, é o time que ele entende que será a formação ideal do Santos. João Paulo no gol, Aderlan e Rainer nas laterais, Gil e Joaquim na zaga. Schmidt e Pituca como volantes, Juliano, que ficou no banco contra a Inter, tá? Já tem condições de jogo, Juliano, Otero, Guilherme e Furt. Pedrinho no banco, Felipe Jonathan no banco, sem moral, Patati no banco, Morelos no banco. Essa é a base do time que o Carille vai trabalhar, começar a trabalhar a semana pensando na Portuguesa de Desportos. Aí eu já te pergunto, você gostou? Esse é o time ideal para você? Comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado. Já ultrapassamos 15 mil inscritos aqui nesse canal, hein? Lá no História Santos Oficial. Estamos caminhando para 40 mil inscritos. Não esqueça de passar no nosso Instagram, @História Santos, para você concorrer a uma camisa oficial do Santos, hein? Tá aqui, ó. Tem um post fixado lá. Você tem que seguir a gente no Instagram, @História Santos. E tem as instruções para você concorrer a essa camisa. Sorteio dia 20 de março. Vamos falar um pouquinho mais sobre os bastidores do Santos, com relação também ao que se projeta ali do Carille. Vocês perceberam que o Galo não está dando mais entrevista? Né? Deixa eu até mudar aqui o fio aqui. O coordenador esportivo do Santos está mais em silêncio, está mais quieto. Eu, nos jogos do Santos que eu acompanho pela Record, quando eu acompanho, né, também pelo História Santos, a gente vê o Galo ele assiste o jogo do lado do Léo, muitas vezes do lado do Clodoaldo, né? Que fazem parte ali de uma cúpula, né, diretiva ali, são os braços do Marcelo Teixeira dentro do futebol profissional do Santos. E o Galo, ele falava mais, né? E ele justificou porque falava antes, porque ele já entendia que ele tinha que dar cara a tapa, ele tinha que mostrar, estava ali para isso, para apagar o incêndio. Como o bombeiro, ele não conseguiu, o time caiu, e ele seguiu porque ele foi uma peça indicada pelo Marcelo Teixeira para tentar salvar o Santos, né? Ano passado, mas não conseguiu sozinho. E ele tem contrato até o fim do ano e ele continua trabalhando nessa coordenação. O Galo hoje é muito mais voltado para o mercado, né? Atendendo mais aos pedidos do Carille, fazendo essa ligação, comissão técnica, elenco e diretoria. Depois do término da primeira fase agora do Paulista, você vai ver que o Santos deve anunciar mais algumas outras novidades com relação a reforços. Por exemplo, a gente pode ter... a gente já viu do Mirassol, o Santos tinha interesse no De La Torre, né? A Ponte já avançou, então esquece o Gé por enquanto. O São Bernardo, que fez uma campanha competitiva, né? Um time muito competitivo do Zanardi, ficou no meio do caminho. De repente tem alguém interessado do Santos no São Bernardo, né? Em jogadores do São Bernardo. Agora devem aparecer mais outros jogadores indicados para compor o elenco para o restante da temporada, tá? Por que eu falo que agora? Porque o Santos está atuando no mercado dos estaduais. O Santos está avaliando, analisando, fazendo pente fino nos campeonatos regionais, né? Já trouxe o lateral do Mirassol, né? Então, está agindo. Obviamente que você tem uma Ponte Preta nas quartas de final, você tem uma Inter de Limeira nas quartas de final, e aquele Quirino centroavante é bom de bola, hein? Muito bom o Quirino, que fez 2 gols no Santos. Você tem um Novo Horizontino numa fase quartas de final e com um time muito bem montado, tem muitos bons valores o Novo Horizontino. É um São Bernardo que parou no meio do caminho, mas que tem bons valores também. Enfim, só no mercado do Campeonato Paulista o Santos pode compor o elenco para o restante da temporada. Então por isso que o Galo está
mais quieto, mais reservado. E ele fez uma publicação nas redes sociais dele parabenizando o elenco pela classificação, pelo empenho, pela segunda melhor campanha, falando que o caminho é longo e tal. Ele vai se manifestando mais pelas redes sociais. Eu acho interessante essa postura do Galo, porque quando ele chegou no Santos, como eu falei, ele chegou para apagar incêndio, mas a mangueira não tinha água, não tinha jeito. A gestão anterior fechou o registro, né? Essa é a verdade. Então ele não teve como apagar incêndio. Agora não, agora ele tem uma linha de frente ali. Quando tem que se tratar de coisas do futebol mais sérias, trata-se com o presidente Marcelo Teixeira, como o caso do Krasnodar, que vai incomodar o Santos. O Krasnodar recusou a segunda proposta do Santos, que era o pagamento parcelado, que é à vista. O Santos continua negociando. O Krasnodar pede o Joaquim. O Santos não quer liberar o Joaquim. O Joaquim é um ativo importante. O Joaquim desperta muito interesse no futebol europeu. Então o Santos pode dobrar ou até triplicar o valor do Joaquim pelo que ele tem dos 65%. O Santos pagou 16 milhões de reais, né, no Joaquim no começo do ano passado. Enfim, foi no começo do ano passado? Foi em 2000 começo do ano passado, de 23, é isso aí, né? Então, o Krasnodar, por exemplo, é uma situação que o Santos deve tomar um transfer ban, a não ser que o Peixe pague, né, os 20 milhões de reais que deve ao Krasnodar, que quer receber à vista. Vai apresentar uma terceira proposta, sem envolver jogadores, com parcelas menores e valores maiores, para tentar atender e convencer os russos, né? Mas estão batendo o pé, enfim, que querem o Joaquim, porque querem o Joaquim. O Santos até, pelo que eu sei, ofereceu uma preferência quando o Santos tiver uma proposta interessante pelo Joaquim e resolver vender, para dar prioridade para o Krasnodar de igualar ou cobrir a proposta. Eles não aceitaram, enfim. Então tem uma série de coisas aí que estouram no presidente do Santos, né? Ou seja, o futebol, a comissão técnica trata do futebol. Talvez esse tenha sido o segredo do Santos, numa reconstrução onde foram contratados 15 jogadores agora, mas para o Paulista foram 14 jogadores, vamos considerar 13 nessa fase de grupos. O Brasão foi o último a chegar e chegou mais tarde. Então, você tem 14 jogadores, você tem um time, quase um time mais um pouco de renovação ali, né? E, fazer a campanha que o Santos fez, tem que aplaudir, né? Você tem o Carille iniciando um trabalho, participando ativamente da montagem desse elenco, né? Que deu umas derrapadas durante o Campeonato Paulista, o que é normal, oscilar é normal. O Santos derrapou contra o Mirassol, derrapou contra o Red Bull Bragantino, que tinha superioridade numérica no segundo tempo, contra a Inter venceu, mas deu umas derrapadas, foi no sofrimento. Enfim, o Santos deu uns vacilos, né? Mas o que é normal numa reconstrução. Eu confesso para vocês que me surpreendeu o Santos tomar 25 pontos em 12 jogos, com tantas mudanças, inclusive de gestão, para esse Campeonato Paulista. Algo que não era prioridade para o Santos no início, e nem é prioridade para a temporada, mas tornou-se objetivos para o Santos no início da reconstrução. Primeiro, era para esquecer os últimos 3 anos de Paulista, que não avançou para a fase eliminatória, avançou. Segundo objetivo, retornar à Copa do Brasil. Para que isso aconteça, tem que passar pela Portuguesa, não vai ser fácil, e chegar numa semifinal, ficar entre os 4. E o Santos tem totais condições de disputar uma final de Campeonato Paulista. Tem totais condições. Hoje está em pé de igualdade com o Palmeiras. Eu vejo o Santos superior ao São Paulo, por exemplo, né? Comparando com os grandes ali da capital. Tecnicamente, o Santos é superior à Portuguesa, mas eu já disse, o mando de jogo, né? A vantagem do mando de jogo é só para você decidir em casa. Mas tem time que vem, arranca empate e nos pênaltis, meu amigo. Não tem favorito, eu sempre digo isso. Mas o Santos tem essa condição. Então, o elenco, eu vejo um elenco em alguma comissão técnica bem blindado e bem com um objetivo traçado ali para essas metas dentro do Paulistão, que se tornou algo muito importante, algo muito valioso para o Santos nessa reconstrução. E as coisas, os fatores extracampo, nas mãos da diretoria. O que tem que ser assim. Você tem que ter alguém que chegue lá na frente e fale, não, peraí, eu vou responder isso, aquilo, e ponto final. E blinda o elenco que segue o trabalho visando aí o Campeonato Paulista. Não sei se vocês concordam comigo ou não, estou lendo o comentário aqui, tá? E a gente volta amanhã, logo cedo, com mais um conteúdo do Peixe, tá certo? Semana vai ser longa, mas uma semana de muitas informações. Um abraço, valeu!